Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Toda segunda-feira você tem esse encontro marcado conosco, você tem um encontro com a Palavra de Deus, aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. O programa A Tua Palavra é a Verdade é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. Queremos já deixar aqui nosso convite para as nossas reuniões que acontecem todas as quartas e sábados, às 19h30. Você é o nosso convidado. Quartas e sábados, 19h30. As reuniões das quartas-feiras acontecem nos lares, inclusive pode ser no seu lar, na sua casa. E nos sábados, o nosso endereço é Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Todos os sábados nós estamos reunidos ali em torno da palavra de Deus, do nome do Senhor Jesus, e você é o nosso convidado para estar conosco nesse próximo sábado, 19h30. Queremos falar também do nosso canal lá no YouTube, que é o canal Riqueza de Cristo. Pesquisa aí, se você ainda não conhece, acessa lá o nosso canal, faça sua inscrição, assiste ao conteúdo que nós temos disponibilizado ali para a sua edificação espiritual, o canal Riqueza de Cristo no YouTube. Queremos desde já agradecer aqui a você que está ligado, ouvindo a programação da Pirauá FM, o nosso muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Esse que podemos dizer assim, que é o primeiro dia da semana, né? A segunda-feira, as coisas começam mesmo na segunda-feira, e é muito importante que ao começarmos a semana, começarmos bem, começarmos na palavra de Deus, começarmos em comunhão com Deus, meditando na sua palavra. Geralmente nos primeiros dias da semana, no dia de começar a trabalhar, que é a segunda-feira, então as pessoas ficam muito agitadas, muita correria, né? Muitas ocupações, mas não podemos esquecer do nosso Senhor. Nós devemos fazer todas essas coisas, mas com o nosso coração voltado a Deus, meditando na sua palavra, em oração, em comunhão. Então, o nosso encorajamento para que você comece o dia tendo comunhão com o Senhor. Esperamos que o programa A Tua Palavra é a Verdade coopere com isso, né? Possa incentivar você até essa comunhão com o Senhor. Queremos aqui agradecer desde já a audiência da irmã Edith, do irmão José, do Mateus, da Antônia, irmã Antônia, sempre ligado, ouvindo o nosso programa, ao Romildo lá na barbearia, também ao irmão Edivaldo, né? Ao Ailton e a sua esposa Valquíria, sempre ouvindo, a irmã Graça, a Marisete, ao irmão Valdênio lá na oficina, que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmão, a irmã Ana, a irmã Adriana, todos aqui em Alagoa Nova, ouvindo o nosso programa. Também lá no sítio Geraldo, a irmã Francidalva. No sítio São Tomé, a dona Alta, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Também ainda aqui na cidade, a irmã Fátima. E também a irmã Carmelita, sempre ligada, ouvindo o nosso programa. E você que está nos ouvindo aí da sua residência, da sua casa, né? Ou do seu trabalho, quem está nas repartições públicas, no comércio, a nossa gratidão. Você que está no sítio aí, nas fazendas, que Deus abençoe grandemente o seu dia. No programa de hoje, nós iremos dar continuidade ao que nós começamos a falar no programa anterior, que é a respeito da salvação. Então hoje vamos continuar falando a respeito da salvação, será esse o nosso tema, salvação, e vamos ver que a salvação ela é única e exclusivamente por meio da obra redentora de Jesus. Então, como é que eu posso ser salvo? Você só é salvo por meio da obra que Jesus realizou lá na cruz. No programa anterior, o nosso compartilhar aqui foi sobre Romanos capítulo 10. Romanos 10, que diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Hoje nós vamos ver muitos outros textos do Novo Testamento que apontam que a salvação é única e exclusivamente pela obra de Cristo, pela pessoa do Senhor Jesus. Então esse será o nosso tema de hoje. Na verdade, vamos continuar falando o que nós iniciamos no programa anterior. Vamos para o nosso apoio cultural
e logo em seguida nós iremos entrar no tema de hoje, que é a respeito da salvação. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata, mas infelizmente ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737-8837. 98737-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 12 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Toda segunda-feira você tem esse encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. É muito bom ter a sua companhia. Que Deus abençoe você grandemente nesse dia. Que o Senhor possa tocar o seu coração por meio da palavra santa. E é por isso que nós encorajamos a você que está nos ouvindo, que você possa acompanhar a leitura, conferindo, verificando os textos citados, né? Para que você possa, assim, ter segurança nessa informação que chega até você, que ela é baseada nas Escrituras, é de acordo com o que está escrito. Nós precisamos ser como aqueles irmãos de Bereia, que não nos contentamos apenas em ouvir, mas nós devemos ser aqueles que vamos verificar, conferir se de fato é assim. Você vê que com os irmãos de Bereia, quem estava falando para eles era o apóstolo Paulo. Mas mesmo assim eles não se contentaram em saber que era Paulo que estava falando. Eles queriam ver se o que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Então nós devemos ser assim, não importa quem esteja falando, nós devemos verificar, conferir se está de acordo com o que está nas Escrituras Sagradas. Meus amados, vamos continuar falando a respeito da salvação, que começamos a falar desse tema no programa anterior. E hoje nós vamos continuar falando e dando ênfase, né, a questão que a salvação ela é mediante, é por meio unicamente da pessoa de Jesus Cristo. No programa anterior, como eu já falei, nós falamos baseado em Romanos capítulo 10, quando diz que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação é por crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor da sua vida, dando testemunho de que você crê na obra redentora dele. E hoje, no programa de hoje, nós vamos estar falando mais sobre essa obra de Cristo. Vamos ver Jesus, que Jesus ele é o único mediador, que ele é o único meio de salvação, que não existe outros meios. É muito comum você ouvir as pessoas falando, né, que todos os caminhos conduzem a Deus. Essa palavra não é verdadeira. Isso não é verdade. Não existe vários caminhos para conduzir a Deus. Só existe um único caminho que conduz a Deus. Vamos ver isso nos textos. Esse único caminho que conduz a Deus é Jesus Cristo. Então, se você pretende chegar a Deus, só existe um meio. Não existe caminhos, existe o único caminho, que é Jesus. Mas vamos para o Evangelho de João, inclusive no texto que nós também falamos na semana passada, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Aqui começa toda a história. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, crê em quem? No Filho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o que está escrito aqui, que coisa maravilhosa. Que Deus, esse Deus que as pessoas querem chegar a ele, o que é que ele fez para que nós pudéssemos chegar a ele? Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Então, para que nós pudéssemos chegar a ele, ele enviou o seu Filho Jesus, o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A intenção de Deus em enviar o seu Filho não é trazer condenação para o mundo, muito pelo contrário, é trazer salvação. Então Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, ele veio com esse objetivo de que nós, ao crermos nele, recebêssemos a vida eterna. Que nós não entrássemos em condenação, mas que nós fôssemos salvos, né? O que diz o versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio com essa intenção de salvar a mim e salvar a você. Deus enviou seu Filho com esse propósito, de ir à cruz e morrer lá na cruz do Calvário, e, por meio da sua obra, nos resgatar de volta para ele mesmo. Então é por meio de Jesus, o Filho único de Deus. Nesse evangelho de João, agora no capítulo 14, né? Evangelho de João, capítulo 14, também outro texto muito conhecido nosso. João 14, versículo 12. Evangelho de João 14, 6, né? Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está falando aqui é Jesus. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes esse versículo na sua vida. E aqui Jesus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, mas é Jesus que diz. O que é que ele diz? Que ele é o caminho. Ele não está dizendo que ele é um dos caminhos. O caminho para onde? Olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ir ao Pai, só existe um único caminho. Para ir a Deus, só existe um único caminho. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Ele é o caminho. Se existisse outros caminhos para se achegar ao Pai, para se achegar a Deus, Jesus teria dito assim: eu sou um dos caminhos. Mas não foi isso que Jesus disse. Quem diz isso
são as religiões. As religiões costumam dizer que existem muitos caminhos para conduzir a Deus. Isso não é verdade, isso é uma inverdade, isso é uma mentira. A verdade é essa que está escrita aqui no livro sagrado, que Jesus diz que ele é o caminho. Também ele é a verdade. A verdade nós temos por meio dele. Ele é a verdade e ele também é a vida. Então, se nós precisamos do caminho para chegar a Deus, Jesus, ele é esse único caminho. Ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, não tem como chegar a Deus, chegar ao Pai, se não for por meio dele, Jesus. É por isso que foi necessário que Jesus viesse, habitasse entre os homens. Você consegue entender? O que é que o Pai fez, que Deus o Pai fez? Ele mandou o caminho. Ele mandou o meio, a maneira para que nós nos achegássemos a Ele. Então isso é muito amor. Você entregar o seu próprio filho, o seu único filho, para que ele sofra como o Senhor Jesus sofreu aqui na terra, para que ele morresse na cruz, para que esse caminho fosse aberto, para que agora todos nós, eu e você, pudéssemos achegar a Deus. Deus, ele é acessível. Ele está disponível. Por quê? Porque Jesus, ele veio. Porque Jesus foi à cruz e morreu por nós. Talvez você nem tenha percepção disso, mas existe um caminho de acesso a Deus. Muitas pessoas gostariam de falar vamos falar de uma autoridade aqui grande, né? Um presidente da República, um governador, não sei, um deputado. E você sabe que não é fácil chegar a essas pessoas. É muita burocracia. E é bem provável, dependendo de quem seja você não tem esse acesso. Você não consiga se achegar a ele, possa conversar com ele. Não possa estar na sua presença. Talvez até na sua cidade você tenha dificuldade de ter um contato direto com uma autoridade, como um prefeito da cidade, por exemplo. Não está acessível a todo mundo. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a criação, o Deus do universo, o Deus eterno, você pode se achegar a Ele. Você tem um caminho livre a Ele, que é por meio de Jesus. Você que está me ouvindo nessa manhã, você gostaria nessa manhã de ter comunhão com Deus, de conhecer a Deus, de ser conhecido por Ele? Pois é, isso é possível, essa é a boa notícia, essa é a boa nova, você pode se achegar a Deus, se unindo, crendo no Senhor Jesus, entregando a Ele a sua vida, dizendo, Senhor, eu confesso a Ti, eu creio em Ti como o Senhor e Salvador da minha vida. E automaticamente você recebe a salvação, você é salvo, você se aproxima, você tem agora acesso a Deus. Veja que coisa maravilhosa. Não precisa passar por um processo como seria para você falar com uma autoridade importante, não. Você só precisa estar reconciliado por meio de Jesus Cristo. Só precisa crer no Senhor Jesus, nele como Senhor e Salvador da sua vida, crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele não permanece no túmulo, mas que Ele ressuscitou, e automaticamente esse caminho de acesso ao Pai, ele está livre para você. Você pode agora, você tem acesso à presença de Deus. Então esse versículo 6 de João 14, ele é muito precioso. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos fazer a leitura também aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 4 agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim, e não há salvação em nenhum outro. Olha, Jesus é o único caminho. Acabamos de ler lá em João 14. Aqui diz que não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro.
Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja que maravilha, que bênção. Nós só podemos ser salvos por intermédio de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro nome. Vou ler mais uma vez esse versículo 12. Nós estamos lendo Atos capítulo 4, verso 12. Confira aí na sua Bíblia, que está dizendo que não há salvação. Você quer ser salvo? Você precisa ser salvo? Você deseja ser salvo? Só existe um caminho. Só existe um nome. Qual o nome que você tem invocado? Qual o nome que você tem clamado em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades? Que nome você clama para receber salvação, para receber ajuda? Qual o nome, em que nome você tem depositado a sua esperança, a sua confiança? Eu não sei qual é, eu espero que seja o nome de Jesus. Porque se não for o nome de Jesus, nenhum outro nome pode salvar. Então ele diz aqui, e não há salvação em em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós somos salvos unicamente pela pessoa, pela obra de Jesus. O nome para se invocar, para clamar por salvação, é o nome de Jesus. Por isso, quando nós não temos esse conhecimento claro das Escrituras, da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos procurar os nossos próprios caminhos que não vão dar em lugar nenhum. Por isso que é segurança para nós seguirmos o que está nas Escrituras, seguirmos a palavra de Deus, porque Ele mesmo está dizendo para nós como é que nós nos achegamos a Ele. Agora, se eu não dou crédito à palavra de Deus e vou ouvir o que alguém falou, aí eu vou seguir a direção que aquela pessoa falou e não a direção que Deus deu. Eu não posso ir a Deus baseado nos meus pensamentos, no meu entendimento humano. Eu acho que é assim. Eu penso que é dessa forma. Não, não funciona assim. Nós precisamos ir à palavra de Deus, porque essa palavra que veio dele é que vai nos orientar para que nós possamos nos achegar a ele. Vamos ouvir um hino, logo após o hino nós vamos continuar nesse assunto. O hino é Ao Único. De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor. Invisível.
Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. A ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Estamos às 10 horas, 31 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Toda segunda você tem esse encontro com a Palavra de Deus. Você tem um encontro com o programa A Tua Palavra é a Verdade. Hoje o nosso tema é a salvação. Vimos no primeiro bloco que a salvação ela é unicamente por meio de Jesus Cristo. Jesus ele é o único caminho que nos conduz a Deus, ele é o único caminho que nos dá a salvação, é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nós vimos lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a nossa confiança, a nossa fé tem que estar no nome de Jesus. Eu não sei qual é o nome que você confia, que você clama, mas eu digo a você, baseado no que está escrito, não é uma opinião minha, não é o que eu acho, é o que diz a palavra de Deus. Só existe um nome, só existe um caminho que conduz ao Pai, que conduz a Deus, é Jesus. Se nós estamos confiantes em outro nome, nós vamos chegar num outro lugar, nós não vamos chegar a Deus não. Para chegar a Deus, somente por meio do nome do Senhor Jesus. Queria aqui agradecer a audiência aqui do irmão Ivan Gomes, né? Está nos assistindo lá pelo Facebook, nós estamos transmitindo também pelo Facebook. Deus abençoe grandemente a vida do irmão Ivan Gomes. Meus amados, continuando aqui, vamos ver agora que essa salvação, que é unicamente por meio de Jesus, ela é gratuita. Olha só que novidade maravilhosa. Você não precisa fazer alguma coisa, você só precisa crer. O que precisava ser feito, já foi feito por Ele mesmo, por Jesus, lá na cruz do Calvário. É a obra que Ele realizou que garante a nossa salvação. A nossa salvação não é baseada nos nossos méritos, não é baseada naquilo que nós fazemos, nosso esforço, não, porque aí nós íamos nos gloriar disso. A salvação é por graça, mediante a fé em Cristo. O primeiro texto que nós vamos ler está em Efésios capítulo 2, livro de Efésios, livro escrito pelo apóstolo Paulo aos Efésios. O capítulo é o 2, os versículos 8 e 9. Eu imagino que você já tenha ouvido também esse texto, que fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante ou por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus, certo? Porque pela graça, gratuitamente você é salvo, mediante a fé. Então você precisa ter crido no Senhor Jesus para ser salvo. Essa fé é a fé em Jesus, não é aquela fé que as pessoas falam assim, eu tenho muita fé. Não, fé em quê? A fé para a salvação é a fé em Jesus, é crer nele, é confessar ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não é a fé na fé. Não é simplesmente dizer que tem fé porque tem um sentimento. Não. Essa fé é em Jesus. Então, a salvação, ela é pela graça, mediante a graça. Pela graça sois salvos mediante ou por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de nós.
Isso é um presente de Deus. É Deus que nos dá essa salvação. É Deus que nos dá gratuitamente, Ele nos deu gratuitamente o seu Filho. O versículo 9 fala assim, não de obras. Que a salvação não é por meio de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelo que eu faço. Quer dizer então que eu não preciso fazer obras? Não é isso que nós estamos dizendo. Você deve fazer obras. Nós devemos ser pessoas que temos boas obras. Inclusive, as boas obras é resultado de uma vida de fé. De alguém que ama a Deus verdadeiramente, que serve ao Senhor. Das evidências de que você serve a Deus e que você vive nos caminhos do Senhor é você fazer obras, é você ajudar as pessoas. Mas não é o que nós fazemos que garante a nossa salvação. O que garante a salvação foi o que Cristo já fez na cruz do Calvário. É isso que nós precisamos entender. Porque senão você vai achar que você é salvo pelo aquilo que você faz. Por exemplo, chegamos no final do ano, estamos aqui no mês de dezembro, e é muito comum haver muitas obras nesse período, né? As pessoas ajudam aos necessitados, dão uma cesta básica, né? E por aí vai. Isso é maravilhoso. Todos nós devemos fazer. Todos nós devemos pensar no próximo, pensar naqueles que têm menos do que nós. Nós podemos compartilhar algo com eles. Não só nesse período. Também é importante dizer isso. As pessoas não precisam de uma cesta básica apenas no mês de dezembro, não. E os outros meses do ano, não é? Então a nossa atitude de fazer obras, de ajudar aos demais, deve ser constante. Se nós temos como fazer, nós devemos fazê-lo. Mas essas obras que nós fazemos, existem outros tipos de obras também, certo? Estou falando dessa questão de uma ajuda de alimento, por exemplo, que é muito comum nesse tempo. Nós devemos fazê-la, mas não é o que nós fazemos que garante a nossa salvação. Nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. Porque se fosse assim, e as pessoas que não podem fazer uma obra? E as pessoas que não podem ajudar? Elas não teriam como. E as pessoas que podem, elas iam se gloriar. Iam se ensoberbecer por ter ajudado alguém e agora eu tenho direito aos céus. Agora eu posso ter uma vida eterna porque eu dei uma cesta básica. Não, não é assim. Não é dessa forma. A salvação é unicamente por meio da fé, mediante a fé em Jesus Cristo, né? Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Vamos ler também aqui um texto maravilhoso no livro de Tito. Tito capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo a Tito capítulo 3, versículo 5. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim, Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou, aleluia, que se manifestou, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso e esclarecedor. O versículo 5 fala assim, não por obras de justiça. A salvação, irmãos, não é por obras de justiça praticadas por nós. Não é porque nós praticamos atos de justiça que nós somos salvos, não. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, a sua misericórdia, a misericórdia de Deus foi que nos alcançou. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É algo que veio totalmente de Deus. Versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele está falando aqui da obra de Deus, que Deus nos regenerou com a sua muita misericórdia, não por meio das obras de justiça praticadas por nós, não, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente. Deus, o Pai, derramou sobre nós ricamente por meio
De quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a salvação é por meio de Jesus Cristo. É gratuita, mas é por meio de Jesus Cristo. Deus não derramou a sua salvação por meio de Pedro, que foi um apóstolo amado, precioso demais, muito usado por Deus, não é? Por meio do apóstolo Paulo ou outros dos apóstolos, não. Por meio de Jesus. A salvação é por meio de Jesus. E lembremos que Pedro não era pouca coisa. Pedro era um servo do Senhor maravilhoso. É tanto que numa pregação só do apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3.000 pessoas creram, se converteram. Mas não era ele que estava fazendo isso. Era Deus que estava fazendo isso por meio dele. Então a obra de Deus é por meio de Jesus Cristo. Ele diz aqui nesse versículo 6 que ele, Deus o Pai, derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Nós só alcançamos essa salvação por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós falamos que o único caminho, a palavra que fala, né? Que o único meio é Jesus. O único mediador é Jesus. O único caminho é Jesus. Se você não está seguindo a Jesus, você está indo para um outro lugar. E certamente esse lugar é terrível e não tem nada a ver com Deus. Porque para ir a Deus é só por meio de Jesus. Qual é o caminho que você está seguindo? Quem você está seguindo? Quem está conduzindo você? Será que é você mesmo? Será que é alguma religião? Ou é Jesus? Ele é o seu Senhor que está conduzindo a sua vida. Você creu nele? Invocou o seu nome? Recebeu o Espírito Santo na sua vida? Se isso aconteceu, viva por meio do Espírito que habita no seu interior e certamente a sua caminhada é uma caminhada no caminho que é o próprio Cristo. No versículo 7, ele diz ainda, nós estamos lendo Tito capítulo 3, agora o versículo 7. A fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A fim de que justificados por graça, justificados gratuitamente. Você não fez nada, você só creu. Quem fez toda a obra foi Jesus. É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja. É que eu e você creiamos, nos submetamos à sua vontade, que creiamos no seu Filho Jesus, que foi enviado com tanto amor para cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. Vamos ler também agora Romanos, capítulo 3. Livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22, que diz assim: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só que texto muito esclarecedor no que se refere a Cristo, seu único meio, né? A salvação ser pela graça, tudo nós temos aqui nesse texto. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em quem? Em Jesus Cristo. Então nós somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo. Ninguém é justificado pelo aquilo que ele faz. Ninguém será justificado por crer em Pedro, em Paulo, em Maria, em José. Não. A salvação é única e exclusivamente por meio de Cristo. Diz aqui o texto: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Então a redenção, essa justificação, essa salvação é mediante
a redenção que há em Jesus Cristo. Aquilo que Jesus cumpriu lá na cruz do Calvário foi com esse objetivo, com esse propósito de redimir a mim e a você, de salvar a mim e a você e nos reconciliar com o Pai. E as pessoas querem ir a Deus, não é? Pois para ir a Deus, unicamente por meio do Senhor Jesus. Ainda em Romanos, agora o capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto maravilhoso e esclarecedor. Justificados, então você foi feito justo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos feitos justos diante de Deus. Então nós somos justificados por meio de Jesus Cristo. Por isso que fala justificados, pois mediante a fé nós já vimos que a fé é em Jesus. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Por quê? Porque houve uma reconciliação. Enquanto o homem não crer em Jesus, a sua condição é de separado de Deus. Vive se escondendo de Deus porque há um problema que precisa ser resolvido. Mas quando nós cremos em Jesus pela fé nós somos justificados e nós somos reconciliados com Deus. Nós passamos a ter paz com Deus. Eu tenho certeza que você sabe o que é não ter paz com alguém. Todos sabem disso. Às vezes por alguma razão, por um desentendimento entre pai e filho, pai e mãe, filho e pai, não é? Às vezes por um desentendimento, de repente, se perde ali a comunhão, se perde a paz, você não tem mais aquela liberdade. Então essa era a condição do homem depois que ele pecou. Ele estava separado de Deus. Lembrem de Gênesis, capítulo 3, quando Adão ele peca, quando ele desobedece a Deus, ele se esconde da presença de Deus. Ele se esconde por entre as árvores do jardim, porque é isso que acontece. Sabe por que muitas pessoas não querem saber de Deus? É porque elas sabem que vivem no pecado. E isso gera uma vergonha, porque ela sabe que Deus é santo, mas talvez ela não saiba que por meio de Jesus há uma oportunidade de reconciliação. Você precisa simplesmente crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você é reconciliado com Deus. É o que o texto está dizendo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículos 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aquilo que eu comecei a falar lá no versículo 1, né? Aqui nesse versículo 10 deixa muito claro, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, sim, a nossa condição antes de crer era de inimigos de Deus. Mas ao crer, nós fomos reconciliados com Deus. Olha, para nós irmos a Deus, nós precisamos nos reconciliar primeiro. E essa reconciliação é por meio de Jesus Cristo. Essa reconciliação é por meio da verdade, do caminho, da vida, que é Jesus. Ele falou lá no Evangelho de João 4:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o único caminho para que nós sejamos reconciliados com Deus, para que nós nos acheguemos a Deus. Então diz aqui, porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante, olha só, mediante a morte do seu Filho. Nós somos reconciliados com Deus por meio de quem? Por meio da obra de Cristo, por meio da morte de Jesus. Aí eles, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, glória a Deus.
Porque nós estamos vendo nesses textos todo que a salvação é unicamente por meio de Jesus, que a salvação é pela graça, é gratuitamente, nós somos salvos, não é? Que não existe outro caminho para se achegar a Deus. Então essa palavra é muito esclarecedora. Eu espero que você, meu amigo que está me ouvindo nesse momento, que você pondere no que você ouviu, que você medite na palavra de Deus, que você considere o seu caminho. Qual tem sido o seu caminho? Jesus tem sido o seu caminho? Você está no caminho? Você está em Cristo? Você já confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Porque se você não fez ainda, o rumo que você está trilhando não vai dar em Deus. Não vai dar na vida eterna. Não será de salvação. Eu sinto muito dizer isso, mas é necessário que você saiba disso. De que se você não está em Cristo, se você não confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o futuro, o destino, como diz a palavra de Deus, é a perdição eterna. Olha, eu não estou aqui para falar algo para agradar aos nossos ouvintes, não. Eu estou aqui para falar a verdade de Deus. Porque Deus irá cobrar isso de mim. Eu estou aqui para falar o que está escrito. Talvez você me ouça nessa manhã e não goste muito destas palavras. Eu sinto muito, mas eu não posso falar outra coisa que não seja o que está escrito. Porque disso depende a sua vida. Disso depende a minha vida. Essa talvez seja as palavras mais verdadeiras. Talvez não, certamente. É as palavras mais verdadeiras e mais sérias que você vai ouvir no dia de hoje. Que Deus alcance você com a sua graça e com a sua misericórdia. Que a salvação de Deus chegue à sua vida, você que ainda não teve essa experiência. Porque o tempo está findando. O tempo está findando. E a misericórdia de Deus, Ele está nos falando para que nós possamos verdadeiramente nos arrepender e crer no Senhor Jesus como o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva à presença do Senhor, que nos dá a vida eterna. Quero aqui agradecer a audiência do nosso amado irmão Cliudene, lá de Campina Grande. Deus abençoe o nosso amado irmão. Todos vocês que estão conosco, nosso muito obrigado pela sua audiência. Queremos lembrar que as nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados. Quartas e sábados, 19h30. Nas quartas-feiras, meus amados, as reuniões acontecem nos lares. Se você deseja receber uma reunião na sua casa, entre em contato conosco. Nosso telefone, nosso WhatsApp, 981 13 5880. 981 13 5880. Entre em contato conosco. Se você quer receber uma reunião na sua casa para nós orarmos com você, para nós meditarmos na palavra de Deus, nós estamos à disposição. Se você deseja conhecer mais as Escrituras, deseja fazer um curso bíblico, se você tem sede de Deus, eu quero conhecer mais a palavra de Deus, eu quero conhecer mais a Deus, entre em contato conosco. 981 13 5880, nós estamos à disposição. Nós estamos à disposição. O nosso endereço, Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, todos os sábados, lá na casa do nosso irmão Die. Todos os sábados, 19h30, você é o nosso convidado. Se Deus já tocou o seu coração para você nos visitar, não seja desobediente, mas vá estar conosco, vá ouvir a palavra do Senhor. Lembrando também do nosso canal lá no YouTube, canal Riquezas de Cristo. Você pode acessar lá, inclusive vários programas que nós estamos fazendo aqui, nós estamos disponibilizando em vídeo lá no nosso canal no YouTube, canal Riquezas de Cristo. Eu posso colocar. Estamos chegando ao final do nosso programa. Antes, vamos orar ao Senhor, agradecendo mais uma vez por esse momento. Pai, no nome de Jesus, te damos graças, nós te louvamos, nós te agradecemos por o Senhor nos conceder esse momento aqui, nós podermos compartilhar a verdade da tua palavra, falando a respeito da tua salvação, do teu amor, de ter enviado o teu Filho Jesus
para morrer na cruz por nós. Sabemos que Ele é o único caminho. Jesus, Ele é o único caminho. Ele é a única verdade, Ele é a vida. Que somente por meio dEle nós podemos chegar ao Senhor. Nós podemos viver na Tua presença. Nós podemos ter vida eterna. Nessa manhã rogamos pelos nossos muitos ouvintes, aqueles que não te conheceram ainda, que a Tua misericórdia os alcance. Que a Tua graça possa tomar seus corações, que o Teu Santo Espírito possa tocar cada um deles, levando verdadeiramente a se arrependerem dos seus pecados e confessar o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. No nome do Senhor Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus. Meus amados, fiquem todos na paz e até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.